se eu fosse um juiz do Conselho Constitucional, o que eu faria seria remeter novamente o apuramento dos resultados para a Comissão Nacional de Eleições, dizendo essencialmente o seguinte: com base nos recursos que me foram dados conhecimentos, temos fortes dúvidas sobre a legitimidade destes resultados, sobre a verdade destes resultados. E, portanto, anulamos esta deliberação da Comissão Nacional de Eleições, que foi ela própria objeto de forte contestação de vários dos seus membros, e pedimos à Comissão Nacional de Eleições que proceda ao apuramento dos resultados, porque foram feitas aqui referências sobre variedíssimas situações que configuram fortíssimas irregularidades no processo eleitoral. E essas irregularidades, no fundo, determinam que seja neste momento absolutamente impossível perceber qual é que foi o verdadeiro resultado destas eleições. Todos nós estamos convencidos que Mondlane ganhou. Não há dúvidas sobre isso. Agora, é completamente impossível saber qual foi o resultado exato destas eleições, tal o nível de fraude que existiu. Ora, se isto aconteceu, isso significa que aquela deliberação da Comissão Nacional de Eleições é inválida. Isso significa que o Conselho Constitucional não pode validar. Agora, isso significa que vamos ter que ter uma repetição do ato eleitoral? Não necessariamente nesta fase. Aquilo que tem que ser feito será remeter o processo de volta para a Comissão Nacional de Eleições, para que a Comissão Nacional de Eleições proceda às investigações que são necessárias. Até por uma outra razão. Eu tive acesso a uma ata de 22 de outubro deste ano, em que a Comissão Nacional de Eleições diz o seguinte: não, temos aqui prazos muito apertados, não temos tempo para investigar as alegações de fraudes que são feitas. E, portanto, vamos avançar porque temos estes resultados, não temos outros. Ora, aquilo que o Conselho Constitucional deve fazer é justamente pedir à Comissão Nacional de Eleições, então, que proceda às investigações que são necessárias. E depois das duas, uma, ou consegue apurar quais são os resultados, ou não conseguindo. Isso significa que vai ter que proceder a um novo ato eleitoral, a uma repetição do ato eleitoral. Isso parece-me a mim que é a solução, a única solução evidente à luz da interpretação daquelas que são as leis eleitorais em Moçambique, tendo em atenção o nível aparente de fraude eleitoral que aconteceu nestas eleições. E reparem, para o Conselho Constitucional isto seria uma saída perfeitamente razoável e que não os vincularia absolutamente nada, a não ser cumprir a sua própria função, porque não se pode pedir ao Conselho Constitucional de Moçambique que se substitua à Comissão Nacional de Eleições, mesmo com todos os elementos de facto que foram enviados pelo Partido Podemos. Não é essa a função do Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional tem que fazer neste momento é validar ou invalidar aquela deliberação da Comissão Nacional de Eleições. E deve ter, neste momento, evidentemente, mais do que elementos para dizer que não é possível validar. Agora, isso não significa que se vá substituir à Comissão Nacional de Eleições. Podem dizer, mas nós não confiamos nesta Comissão Nacional de Eleições. Bem, eu percebo. Agora, eles é que têm que reproduzir este ato e se não conseguem, então vamos ter que ter novas eleições em Moçambique. Eu creio que isso é absolutamente evidente e é aquilo que a própria comunidade internacional neste momento exige. E repare, e são momentos importantes. Nós tivemos eleições recentes na África do Sul, em que temos neste momento um novo arranjo político-constitucional e, portanto, é perfeitamente possível, tendo em conta a pressão popular que existe neste momento, que amanhã o Conselho Constitucional então remeta ao processo de novo. Isso seria a decisão, a única decisão exigível ao Conselho Constitucional neste momento, remeta o processo de novo para a Comissão Nacional de Eleições.